Então, o reinado de Deus será como 10 moças que saíram com suas lamparinas para receber o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lamparinas, porém não levaram azeite. As prudentes levaram frascos de azeite com as lamparinas. Como o noivo tardasse, todas cochilaram e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Aqui está o noivo, saí para recebê-lo." Todas as moças despertaram e se puseram a preparar as lamparinas. As insensatas pediram às prudentes: "Dai-nos um pouco do vosso azeite, pois nossas lamparinas se apagaram." As prudentes responderam: "Talvez não baste para todas, é melhor ir comprá-lo no armazém." Enquanto iam comprá-lo, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele na sala de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras moças dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Ele respondeu: "Eu vos asseguro que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não conheceis o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, essa passagem muitos conhecem, se não todos, que fala das virgens prudentes e das virgens imprudentes. As virgens prudentes estavam com azeite de sobra. O azeite na palavra de Deus é o Espírito Santo, né? É aquele que nos anima, né? O azeite também quer dizer aquela unção que Deus dá, né? No Antigo Testamento, a gente vê alguns trechos bíblicos que os guerreiros passavam azeite no corpo, eles se besuntavam mesmo de azeite, porque na hora da batalha, quando o inimigo fosse pegar, escorregava, o azeite fazia com que escorregasse, né? E o azeite, que é o Espírito Santo, também faz com que o demônio não consiga nos pegar, né? Hoje em dia essa palavra está tão em desuso, né? Demônio, esse tipo de coisa, né? Porque no mundo, para o homem moderno, o demônio, inferno, essas coisas não existem, né? É um mito como tantos outros mitos que nós temos. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus, pela tradição da Igreja Católica, pelo seu santo magistério, que essas realidades são verdadeiras. Uma vez que o demônio não existe, o inferno não existe, Deus morreu por quê na cruz? Porque Jesus deu a sua vida na cruz. Quer dizer, tudo seria em vão. São Paulo já fala isso, né? Então, nós sabemos sim que existe uma batalha nos casamentos, existe uma batalha nos matrimônios. Hoje, né, no mundo moderno, onde muitas coisas nos distraem, muitas luzes, muitos sons nos distraem, faz com que a gente perca o alvo. A gente não consegue mais ter uma direção, muitas vezes. Tamanho é o barulho, tamanho é o estímulo que nós temos. Temos inúmeros afazeres, né? Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido, né? E todas essas realidades, né, todas elas nos exigem 100%. Não tem margem para erro, não é assim? E nós vemos que muitas famílias elas se destroem, muitas famílias se desfazem, infelizmente, no nosso tempo atual, porque não entendeu aonde ela deve estar alicerçada. Não entendeu que tem que ter esse azeite de reserva. O azeite, ele foi usado quando? No momento ali à noite, na escuridão. Por isso que a vida de oração, ela deve ser uma constante na vida do casal. Porque sem Deus é impossível permanecer casado. Por quê? Porque quando a gente começa um namoro, quando você me conheceu, seu coração palpitou, né, bastante, né, e tal, seus olhos brilharam, encontrei, né.
Então, o que acontece? Quando a gente namora, a gente tem a paixão, aquelas sensações que é própria do corpo. E com o passar do tempo, né, para alguns mais tempo, outros menos, isso vai se arrefecendo, né? Se a gente observar aí, numa situação, numa balada, sei lá o que, numa festa e tal, um casal com 30, 40 anos de casado e uns jovens namorados. Quem tem mais essa questão de estar perto, essas sensações e essa paixão que fica clara para todo mundo que está ali? É claro, é o casal novo, né? Aqueles que estão ali no início, né? Mas qual o casal que se ama verdadeiramente? Esse casalzinho jovem pode chegar à maturidade do amor, mas não dá para dizer ainda que ama. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos casais hoje, quando passa a paixão, quando passa a emoção, eles se separam. Porque eles se questionam, eu já não a amo mais, eu já não o amo mais. Mas o que é amor? Amor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu o exemplo do amor. O amor é entrega. Jesus amou a sua igreja, e São Paulo fala que nós devemos amar assim a nossa esposa, como Cristo amou a sua igreja, dando a vida. E dar a vida não é gostoso. Dar a vida não é fácil. Quando a gente tem que dar a vida, arranca pedaço, arranca mesmo. Né? Quando você percebe que alguém te ama, quando você está necessitado e aquela pessoa está do seu lado, quando você não pode dar mais nada para aquela pessoa, você não tem como retribuir aquilo que a pessoa está fazendo e a pessoa está ali, sem interesse nenhum. Isso é amor. E muitos casais, quando vão fazer essa passagem de nível, né? Quando vão sair da paixão por amor, eles trupicam. E se estrumbicam muitas vezes, né? Porque não tem vida de oração. Porque falta o azeite ali. As virgens prudentes, aquele evento era importantíssimo para elas. Por isso que elas levaram azeite de reserva. Muitas pessoas se casam e não têm a vida familiar, a vida em Deus como prioridade. Vai com uma lamparina meia boca, de qualquer jeito, com as pilhas tudo falhando. Vai com aquelas pilhas vazando, tudo, né? E na hora da noite, que você precisa alumiar, como diz o nordestino, alumiar o caminho, você não tem aquela lamparina. Quando você tem que achar o seu cônjuge, né? Imagina você numa escuridão, hoje com a tecnologia, com lâmpada e tal, não precisa, mas imagina, deu um apagão. Você, nem sei se o povo tem vela em casa mais, né? Mas pega uma vela para achar, né? Imagina. E a oração, gente, hoje o tema, vocês, antes de iniciar, estava lá, né? Matrimônio, caminho de salvação. E o caminho que nós temos que percorrer é através da oração. Porque não tem como você amar, você se doar, se você não estiver em oração, porque senão fica muito doloroso, fica muito custoso para você fazer isso para o seu cônjuge, porque o Jefferson, assim como eu, nós temos as nossas diferenças, nós temos os nossos defeitos, e se eu não estiver num caminho constante de oração, eu não consigo me doar para ele. Eu não vou conseguir, porque senão vai ser muito custoso, vai ser muito doloroso para mim fazer isso. É sobrenatural uma pessoa por suas próprias forças, é impossível uma pessoa por suas próprias forças conseguir se doar em plenitude para o outro que te magoa em alguns momentos, que não faz da forma como você tinha criado aquela expectativa. Se você não estiver nesse caminho de salvação, nos foi pedido hoje para que nós falássemos das virtudes no caminho, no casamento. Mas a maior virtude que um casal pode ter é a oração, porque a oração é a base para você conseguir se doar, para você conseguir amar, para você conseguir servir o outro. E aqui é o seu cônjuge, mas também os seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo tão diferente. Eu falo, essas aulas online que tem custado tanto para nós que somos mães, né? Eu sei que tem as exceções de alguns pais, né? Obrigado. Mas na grande maioria das vezes
as mães que estão ali, nós estamos tendo que aprender coisas, matérias que faz muito tempo que a gente viu, não é verdade? Então, se você não estiver assim com a sua oração em dia, você não vai conseguir se doar dentro da sua casa, para o seu esposo e para os seus filhos. Essas virgens, se a gente for parar para pensar aqui, tanto as insensatas quanto as prudentes, elas levaram um pouco do azeite, todas as duas, né? Mas as prudentes, elas foram prudentes, né? Tá dizendo ali. Elas foram prudentes e levaram uma reserva, né? Agora as outras, elas, o que aconteceu? Elas foram negligentes. E nós precisamos olhar para a nossa vida de oração. Nós estamos sendo inteligentes ou nós estamos sendo negligentes com a nossa vida de oração? Porque se nós estivermos... Porque você ter uma vida de oração inteligente é custoso. Essas prudentes, com certeza, elas tinham uma bagagem a mais. No caminho, elas tiveram um peso a mais na mochila delas. E quantas vezes nós, para a gente ter o nosso momento de oração, a gente tem que deixar de fazer, às vezes, alguma coisa que naquele momento ia trazer algum prazer para a gente. Descansar, assistir uma TV, conversar com alguém. E não, nos é pedido este momento de oração para a gente ouvir a voz do Senhor. O Senhor é uma pessoa. E essa pessoa precisa conversar conosco. E você só consegue ouvir a voz do Senhor na oração. Então nós precisamos ser como essas virgens prudentes. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. E aqui eu quero falar de modo especial, de modo individual. Eu preciso ter a minha vida de oração. Eu, quando eu chegar no céu, com a graça de Deus, eu não vou chegar lá como a esposa do Jefferson. Eu vou chegar lá a Micheline. Porque o Senhor me escolheu, o Senhor me deu um nome. Então, eu preciso ter, eu não posso me escorar na vida de oração do Jefferson. Nós somos, sim, uma comunidade de casais. Nós somos, sim, uma comunidade que preza muito pela família, pela vida conjugal, mas você precisa ter a consciência que a sua vida de oração é individual. Você precisa viver isso na sua vida, para que assim vocês consigam viver juntos a sua vida de oração conjugal e assim familiar. Sim, é verdade. Não, e até a questão das virgens prudentes. Ninguém falou nada para elas. Elas estavam à noite, né? O noivo ia passar e elas foram com as lâmpadas. Ninguém falou leva, não leva, ninguém falou nada. Muitas vezes nós fazemos isso nos nossos matrimônios, nossos casamentos. Não, eu até cato aqui o sapato que ele deixou, mas só cato uma vez. Se ele deixar 2 vezes, daí eu já não cato. As virgens prudentes, elas foram além daquilo que foi pedido, né? Porque não cabia mais na lamparina ali o azeite. Elas levaram uma reserva. E muitas vezes falta essa reserva. Porque o noivo passa sempre em nossas vidas. O noivo passa numa louça e a gente não percebe, a gente faz que não vê e deixa, né? Para o noivo encontrar outra pessoa ali em casa, né? Às vezes o noivo passa com um filho chamando de madrugada, que está doente, alguma coisa, um olha para o outro, às vezes, né? Tem pai que não, tem pai e mãe que até briga para ir lá de madrugada ver o filho, porque não, eu que vou, né? Meu filho, porque ama muito, né? Então, e assim como tem casais que brigam para lavar a louça, deixa comigo, o noivo veio agora, aí Diogão, lava a louça, né? Então é isso aí, né? As virgens prudentes... Em casa não acontece isso. Por isso que no começo nós falamos, nossos ouvidos são os mais próximos, né? Nossa, você é ingrata, né? Até, né? Brincadeira, gente, vocês sabem, né? O povo que está aqui sabe o tanto que eu me esforço, né? O tanto que eu faço, né? Então, o que acontece? Às vezes nós paramos no limite ali. A minha obrigação no matrimônio é isso. É igual aquele povo que vai confessar e fala, não roubei, não matei, padre, o resto eu fiz. Deus o livre, né? E às vezes no matrimônio é isso. As pessoas, às vezes é um bom marido,
Aí eu não traio minha esposa com ninguém, né? E eu saio para trabalhar todo dia, e isso tá bom. Aí chega em casa, é grosso, é bruto, é isso, é aquilo, né? Não quer saber de se envolver com as crianças, com a situação ali da casa. É claro, não é todo dia também que a gente está bem, mas aqueles casos que as pessoas fogem do convívio familiar é prejudicial, né? Aquela esposa que muitas vezes se perde nas mídias, que não fica atento ali às questões que precisa ali com os filhos, com o esposo, né? Vai se desviando daquilo que é o chamado de Deus, né? São aquelas virgens imprudentes, imprudentes. E o noivo passa sempre, viu, gente? Passa a todo momento, em várias situações da nossa vida. Mas a gente só vai saber que ele é o noivo, né? A gente só vai ter aquela percepção de que eu preciso levar um azeite a mais se eu for íntimo dele. Foi o que a Micheline falou. A oração nada mais é, gente, do que ser íntimo de Deus. Nós precisamos perseguir isso. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Perder tempo com Deus. Muitas vezes, nós não temos vontade nenhuma de ir à missa, mas nós vamos. Nós não temos vontade nenhuma de estar numa capela junto com o Santíssimo Sacramento. Mas nós vamos, porque o amor é isso. O amor, como eu falava agora há pouco, não é sentimento. Não é o sentimento igual é o sentimento lá daquele que começou, aquela paixãozinha que começou e nem sabe se vai dar fruto. Amor, ao exemplo de Cristo, que é o maior exemplo, é dar a vida. Amor não é sentimento. Se fosse sentimento, Jesus não daria a vida ali na hora da cruz, com aqueles grampos nos pés, nas mãos. Que sentimento bom tem naquilo ali? Nenhum. É dor, é sofrimento, não é? Então, amor é decisão. Nós precisamos decidir pelas nossas famílias. E se a gente tem o azeite na lamparina, fique esperto. Porque você precisa ter uma reserva, que uma hora vai ser pedida essa reserva. Uma hora você chega em casa, a esposa está meio enviesada, né? Está meio, né, chucrona, e ela vem no meio. E se você não tiver a reserva de azeite, você já sai tacando a lamparina na cabeça dela, já vira do avesso. Não pode, não é? Então, se você não tem a reserva de azeite, de paciência, de amor, de respeito, de companheirismo, que é fruto do Espírito Santo, da oração, da intimidade com Deus, tá bom. Quantos casais têm separado atualmente? Isso não é uma novidade, mas o número tem crescido em demasia. Essa aliança que nós fizemos, primeiro foi com Deus, nós fizemos uma promessa com Deus, de não nos separar. Primeiro, a minha aliança, né? Porque amor é isso, amor é a aliança. Essa aliança é feita com Deus. Por mais difícil que esteja, se não tiver Deus no casamento, a coisa piora. Sem Deus, nós podemos nos comparar às piores pessoas do mundo. E muitas vezes a gente acha que não, que é por nossas forças, né? Não, eu deixei de gostar, eu deixei de amar. Não, não é isso. É porque estamos longe do Senhor. Longe de Deus, nada é bom, nada permanece. Por quê? A Micheline tem poucas, mas tem algumas limitações, bem pouquinhas limitações, né? Então, eu não tenho nenhuma que eu me lembre, né? Ela tem poucas. Então, nós somos quase perfeitos, então não tem dificuldade, né? Mas você que está na sua casa, sentado, eu sei que tem um monte, eu sei que tem bastante, né? Então, eu até queria saber depois quem está aí, que eu vou citar o nome, né, dos que tem bastante problema, que eu sei, né? Mas o que acontece? Sem Deus não é possível. Não é possível. Nós podemos, a gente vê na sociedade as maiores barbaridades que acontecem. A gente fala, meu Deus do céu. Nós temos uma sociedade que baniu Deus, que não aceita Deus. E Deus parece que como um cavaleiro está nos deixando a sós. É péssimo, é péssimo. E a oração, gente, é aquela que nos sustenta. Como o Jefferson falou, eu vou dar até um exemplo de uma vez, de uma situação que aconteceu comigo. Com a rotina do dia a dia, que a gente sabe que às vezes em alguns momentos ela fica pesada mesmo, né? E eu me lembro que, eu acho que já por alguns dias, o Jefferson estava deixando o pijama, ele se troca no banheiro, e ele deixou o pijama no banheiro por diversos dias. Não dava tempo, gente. E daí...
Nossa, eu tava guardando. Naquele dia que eu acho que eu tava mais enfesada, como diz ele. Tava sem o azeite reserva? Tava sem o azeite reserva, né? Eu embolei aquilo lá e taquei dentro do guarda-roupa. E eu senti, assim, muito forte o Senhor. E eu ainda peguei e falei assim, tô guardando por causa do Senhor, né? E eu senti o Senhor falando para mim assim, então, se é para mim, minha filha, pode ser melhor. Eu peguei o pijama, estendi na cama, dobrei direitinho e coloquei de volta na gaveta. Então, se nós... Eu e ele, nós somos assim, gente, vocês sabem. Eu e ele já pegou, já deu um puxão na orelha dela. Nós dois ali, eu converso com ele sempre. Falo, Senhor, segura a onda aí. Então, se nós não estivermos realmente com esse azeite de reserva, nós não vamos conseguir ser fiel até o fim, que foi a música que nós cantamos no começo, né? Falava, mamãe, mamãe, cuida de mim, para eu ser fiel até o fim. Então, é pedindo a ajuda dos santos anjos, é pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre as nossas vidas, para que realmente a gente consiga ser fiel até o fim. E ser fiel até o fim é ser fiel a Deus, em primeiro lugar, claro, mas ser fiel à aliança que você fez com Deus. Ser fiel ao sim que você deu no altar para o seu esposo. Né? Por isso que nós precisamos estar com a nossa vida de oração em dia. É claro que vai ter momentos que às vezes a gente passa por uma aridez, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde retornamos há pouco tempo às santas missas, retornamos há pouco tempo à Santa Eucaristia, mas dá tempo de voltar. Né? Dá tempo de voltar para as santas missas, para você comungar, para você se fortalecer, para viver a sua semana, né? Se você tem a oportunidade de ir à missa mais do que uma vez, né? A gente faz esse convite também para que você se fortaleça, porque é somente com a ajuda de nosso Senhor que nós vamos conseguir ser fiel, porque até para ser fiel a Ele, nós precisamos dele. E vocês vejam no relato bíblico que elas cochilaram, né? E é isso que acontece em nossas vidas. Quantas vezes nós cochilamos? Dormimos no ponto, marcamos bobeira, não é assim? Na nossa vida conjugal. E a coisa começa a perder o rumo mesmo. E quando o noivo veio à meia-noite, quer dizer, na escuridão da nossa vida, quando a gente já não enxerga mais nada, quando a gente vê a nossa vida em frangalhos, nosso sofrimento, enfim, quando nos perdemos porque tiramos o Senhor das nossas vidas, Ele grita, o noivo está chegando. Porque mesmo que esteja tudo escuro na sua vida, mesmo que as trevas invadiu a sua casa, o seu lar, infelizmente, né, o Senhor vai passar. No tempo dele, ele vai passar. E aí você imagina, cadê a sua lâmpada? Cadê a sua lâmpada para iluminar? Então, a vida de oração é esse fio condutor, que mesmo que muitas vezes na aridez, sem sentimento, porque oração não é sentimentalismo, pode até muitas vezes nos trazer alegrias, nos trazer sensações, mas não é isso. Intimidade com o Senhor não é isso. Né? Intimidade é ser amigo, é ser próximo. E isso é uma decisão também. Então, mesmo que esteja à noite na sua vida, acenda a sua lamparina. Mas, Jefferson, eu não tenho mais azeite. Peça para o Espírito Santo. Ele não é igual a essas virgens aqui, que falou, não vou dar não. Porque senão elas iam ficar sem, e está certo. Vocês lembram, não sei, quem é jovem, ia para o grupo de jovens e tal, a gente saía tudo junto depois do grupo de jovens para comer lanche, olha só que beleza, né? Ia comer um X-bactéria aí na rua, em qualquer lugar, né? E sempre tinha aquele assim, vamos lá, eu vou, mas não vou comer nada não, vamos, não, você não quer passar a pegar dinheiro na sua casa? Não vou comer e tal. E você sentava naquela rodinha lá, sempre ele falava assim, viu, ele ficava te olhando assim, aí você, né? Ele não pedia, todo mundo pediu, e a pessoa não pedia. Daí você ficava olhando meio incomodado, porque você oferecia por educação, quero, dá uma mordida. Né? Aí o outro oferecia tal, mordia. Ele mordia os 10 lanches de todo mundo, um cada sabor, ele comia mais que todo mundo, experimentava todos os sabores e a gente que pagava.
Miserável, e ainda tomava refrigerante e tudo mais, babava no copo, aquelas coisas. Vocês sabem que agora o coronavírus não pode, né? Para isso foi bom o coronavírus, né? Então, você imagina, né? Essas moças aqui pedindo, era igual esses caras que ficavam pedindo, né? Dá um azeite aí, dá um azeite aí. Só que elas iam ficar sem, né? Então, assim, não tem, é o que a Micheline falou, não adianta a gente querer escorar no outro, na vida de oração do outro. Ah, não, eu estou passando esse sofrimento aqui, é sua culpa. É porque você... E começa a jogar nas costas do outro a culpa que muitas vezes é um reflexo da sua limitação, da sua dificuldade. Você joga para cima do outro, claro, né? O melhor advogado nosso somos nós mesmos, né? Nós nunca vamos falar, realmente, olha, né? Isso exige maturidade, exige tempo de convivência e muita oração, né? Então, a gente sempre tenta escorar no outro, sempre no outro, né? Isso não é possível, né? E ainda hoje eu conversava com uma irmã de comunidade e ela me falou algo muito bonito. Nós estávamos conversando sobre uma situação do desejo de engravidar, né? E ela falou para mim, ela pegou e falou assim, que uma pessoa rezando por ela falou, é fácil você acreditar quando o seu milagre acontece. É fácil você testemunhar quando o seu milagre acontece. Mas e quando o seu milagre não acontece? Se você não estiver com a sua oração em dia, se você não estiver com o seu azeite na lamparina, ela vai se apagar. Aí você vai esmorecer e realmente não sei se vai conseguir sair. Então nós precisamos estar com a nossa oração, porque dias difíceis virão, podem vir, né? Então nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para o dia que o Senhor virá. Precisamos estar preparados no momento de dificuldade no nosso casamento. Precisamos estar preparados quando vier uma doença. Precisamos estar preparados. Nossos pais, estamos vendo tantos pais passando por procedimentos, tantos pais partindo, porque a gente sabe que nós temos prazo de validade. É mesmo? Não é verdade? Eu não sabia. E nós já estamos vendo alguns irmãos de comunidade passando por isso. E quando chegar a nossa vez? Se nós não estivermos com a nossa oração, se nós não estivermos em comunhão, se nós não estivermos com intimidade com o Senhor, quem nos sustentará? Eu fiz essa brincadeira com a Micheline, que ela fala do tempo de validade. Eu não sabia. Porque nesse período de pandemia, claro, nós devemos sempre nos cuidar e tomar cuidado, mas quantas pessoas tiveram pânico, medo, pavor da morte? Parece que foi o primeiro anúncio para as pessoas, né? Você vai morrer, você pode morrer. A pessoa não imaginava, a pessoa achou que nascia e ia para sempre, né? Infinita. Então não é igual esses jogos que nossos filhos jogam, que tem muitas vidas, é uma só. A hora é agora de ser prudente, né? Como a Bíblia coloca no primeiro livro da Bíblia, no último livro da Bíblia, fala de matrimônio. Lá em Gênesis fala de Adão e Eva, quando Deus passeava com eles. E no último livro, no Apocalipse, ele fala que ele é o noivo que vem. E a noiva diz, vem. E ele vem. Que ele venha buscar a noiva. Os nossos matrimônios devem refletir esse matrimônio do céu, esse casamento de Deus com as nossas almas. É por isso que o demônio tenta contra os matrimônios, porque fala para o mundo de realidades sobrenaturais, fala de realidades do céu. O nosso matrimônio, o matrimônio do céu, reflete o céu. Tomara que reflita o céu. Tomara que reflita o céu. Por isso, neste momento, nós queremos pedir para que você, se possível, fechar os seus olhos, não se preocupar com o que está ao seu derredor, a não ser que você tenha um filho pequeno para cuidar. Do contrário, esqueça aonde você está, feche os seus olhos, se interiorize. E eu quero pedir para que o Senhor Jesus, esse nosso Deus amado por nós, por muitos,
mas não querido por outros tantos, mas esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus que um dia você conheceu ou quem sabe está conhecendo agora pela primeira vez. Que você possa desejar, eu não sei rezar, Jefferson, deseje estar com Ele agora, sinta a presença dEle do seu lado, imagine, coloque a sua imaginação, que serve para tantas coisas erradas, coloque a sua imaginação a serviço do reino agora, imagine Jesus entrando pela porta da sua casa, do seu apartamento, do seu lar, você aí sentado na sua cama, no seu sofá, na mesa de jantar, imagina com os olhos fechados, Jesus chegando e sentando próximo de você e te olhando, filho, estou aqui, por que você tem medo? Eu estou aqui para restaurar o seu casamento, eu estou aqui para encher o seu coração de esperança, a vida vale a pena, eu te criei do nada, eu que quis você, não foi você que quis nascer, não, eu que te quis. No momento do ato conjugal do seu pai e da sua mãe, mais de 150 milhões de espermatozoides, e você foi escolhido, você foi escolhida, porque te ama, te trouxe do nada, quando Ele chamou você pelo nome, Vinícius, vem, Deise, vem, Edson, vem, quando Deus falou isso, você nasceu, você surgiu no ventre da sua mãe, mesmo que em forma de embrião, o próprio Senhor fez festa no céu, porque você nasceu, e você vai ver essa festa no céu, quando você nascer para o céu, quando você morrer, quando você ir para a eternidade, você vai poder ver. Não tenha medo da morte, não tenha medo de nada, não tenha medo, porque nós temos um Deus que foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou. E isso não é mito, isso não é historinha, isso é verdade, eu creio, Senhor.